Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o André Fontes e aqui nesse espaço a gente fala sobre investimento, economia e mentalidade. E hoje eu quero falar para você que acha que investimento é alguma coisa muito sofisticada ou muito difícil e até às vezes inacessível. E eu estou aqui para te dizer que na verdade não é. E que você precisa começar esse projeto o quanto antes, usando as armas que você tem. Por isso que se você me perguntar, André, quando é que eu começo a investir? André, teus vídeos são muito difíceis. Tem gente que com certeza vai achar difícil eu falando sobre as ações, sobre a subida, a descida, o ponto certo de comprar as ações. Enfim, são muitos jargões do mercado financeiro e com certeza isso complica a vida de muita gente. Mas você não necessariamente precisa ficar preso aos problemas. Você pode usar as armas, as ferramentas que você tem nesse exato momento. E são coisas simples de você aprender. Como, por exemplo, começar a investir o quanto antes vai te fazer silenciosamente também ganhar poder de compra. Lembra que eu falei sobre o exemplo de você silenciosamente perder poder de compra para a inflação? Se você agir proativamente com investimentos, você vai silenciosamente ganhando poder de compra. Ou, melhor ainda, você ganha duas vezes, porque em vez de perder, você mantém. Beleza? Você mantém. Então, você vê um monte de outras pessoas perdendo o poder de compra e você mantém. Agora, o segundo ganho que você tem é, enquanto um monte de gente perde, você, além de manter, você ganha além disso. Aí, o jogo começa a mudar para a sua vida. Porque a sua vida fica mais independente das decisões do mercado, das decisões do governo, que podem levar a altas e baixas exponenciais. André, e se tiver altas nas lucratividades ou na inflação, o que eu vou fazer? Você vai estar dentro desse movimento e você vai surfar junto com essa onda. Se a inflação subir, você também ganha mais a ponto de se equilibrar junto com a inflação. E essa é a mágica do mercado, é você saber como proteger o seu dinheiro e não cair em armadilhas financeiras de longo prazo que são silenciosas. Então, e para isso, a gente tem ferramentas super descomplicadas que costumo dizer que qualquer criança de 5 anos consegue fazer, é só você ter um pouco de foco, ter um pouco de atenção e enxergar aquilo que eu vou te mostrar daqui a pouco. É você entender os números no longo prazo que eu vou aqui te mostrar. Em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, o que pode estar acontecendo com a minha vida. O que eu perderia e o que eu ganharia duas vezes se eu colocar em prática esse conhecimento. Porque você lembra, são dois movimentos. É um movimento que você faz, mas dois ganhos que você tem. Um, você não perde, você está equiparado, e dois, você ainda ganha além. Então você evita uma perda e ainda ganha, né, em cima do poder de compra que você tinha. Quando eu penso dessa forma, eu vejo realmente que até em números pequenos a vantagem é muito grande, porque eu vou estar tendo dois estágios de vitória dentro da minha gestão financeira. E agora eu quero levar vocês para alguns gráficos, alguns exemplos, e eu quero que vocês vejam a longo prazo. Eu sei que às vezes é difícil a gente enxergar no longo prazo como fazer investimento em renda fixa. É super simples e no longo prazo às vezes a gente não enxerga, mas esse foi praticamente o meu primeiro investimento, meu primeiro pezinho no investimento foi em renda fixa. Então eu acho que para todo mundo que está chegando no mercado de investimento, está chegando nessa vibe de investimento, precisa entender o que é renda fixa e não pular um degrau tipo direto lá para o investimento mais arriscado, mais sofisticado, porque ela precisa ter uma base financeira e essa é uma base extremamente importante. E nesse momento agora que a gente está na conjuntura macroeconômica, né, dentro do nosso país e até mesmo na conjuntura internacional, a gente tem um favorecimento para a renda fixa. E isso pode trazer ainda mais um ganho de marcação a mercado, que é basicamente quando você tem juros altos, ele cai. Por exemplo, a Selic hoje está em 13,75. Se o Banco Central amanhã decidir baixar esses juros e você está comprado no papel,
quer dizer que esse papel começa a valer mais. Se começa a valer mais e você tiver a oportunidade de vender ele antes do vencimento, você vende por um valor maior, certo? Então, em vez de você ter cerca de 15% de lucro ao ano, esse papel ele vai te render mais dinheiro do que esses 15%. Ok? Então, basicamente é isso. Eu gosto muito, os ciclos do mercado financeiro de renda fixa, eles são muito longos. Então, para você que gosta, que pensa, de repente, né, em uau, eu quero ser arrojado, mas nem tanto, eu quero ficar na renda fixa, mas eu também quero botar meu pezinho em um tipo de rentabilidade maior do que aquela ali, eu quero ser bom nisso que eu estou fazendo. Então, esse talvez seja um dos momentos mais interessantes. Porque são ciclos aí, eu conto mais ou menos ciclo de 5, 6 anos, onde a taxa de juros ela sobe, chega num patamar alto, limite, no topo, e começa a cair. Quem começa a comprar e investir no topo para ganhar mais do que aquele papel está pagando, André, como é que uma renda fixa pode pagar mais do que o papel está pagando? Pois é, tem esses nuances aí de economia, de investimento, e isso você adquirir com conhecimento, né? É o conhecimento que vai te dar mais dinheiro no futuro. Então, você compra no topo, mesmo na renda fixa, André, você tem esse negócio de resistência, suporte, de topo, de fundo, pô, que droga! Pois é, pois é. Então, se você quiser ganhar mais dinheiro, é interessante que você comece, mas que comece já com inteligência, já querendo entender o pulo do gato que tem lá na frente, sabe? Porque você pode ter esse conhecimento, não usar agora, mas usar um pouquinho mais no futuro, como acontece com renda fixa. E não precisa usar com todo o dinheiro, você pode usar com algum pouco dinheiro, só para testar, para entender a dinâmica do mercado e para ficar mais consciente do que é ser um investidor. Então está aí o desafio para você. Faça mesmo que com pouco dinheiro para você ter esse conhecimento na prática. E a situação é sempre essa, quando a economia ela está muito acelerada, o governo sobe a taxa de juros, quando sobe a taxa de juros, as pessoas acabam perdendo dinheiro, porque é o efeito reverso, né, quando os juros caem, que eu vou explicar agora, que é esse o nosso foco. Então, o juros está aqui em 13,75. Se os juros cair para 10, você tem um spreadzinho de 3% desde a época que você comprou. Então, esse spreadzinho vai te colocar muito mais dinheiro no bolso. Se o teu, por exemplo, se o papel que você comprou foi de 15%, esse spreadzinho de 3% vai te dar com certeza mais do que 3%. Você tem um cálculo para fazer, ele é um cálculo variável, mas provavelmente vai te dar um pouquinho mais de 20% em relação àquele teu papel de 15%. Então aí você já começa a subir um pouquinho a tua rentabilidade. Isso vale muito a pena, só que renda fixa só acontece em longos períodos. Pois é, então tem que ser um pouco expert, paciente, visionário para estar aproveitando esse movimento. Mas se você não quiser aproveitar esse movimento nem com um pouquinho, não tem importância, não tem problema. Você pode levar esse teu título do governo até o final do vencimento e você vai estar recebendo esse dinheiro rendendo exatamente como foi contratado, sem problema nenhum. Beleza? Então vamos para as planilhas. Bom, eu acabei me alongando e falando um pouco sobre marcação a mercado, e não era muito o foco desse vídeo. Na verdade, eu queria mostrar as planilhas para vocês logo de cara. Mas vocês acabaram ganhando um conhecimento extra aí, um pouco mais avançado, sobre renda fixa, que a gente pode estar utilizando para otimizar o nosso investimento. Então a sua vida depende disso, para você deixar de perder dinheiro naturalmente, silenciosamente, como acontece, passar a empatar esse jogo, e na verdade empatar não, para você avançar, para você ganhar esse jogo, para você trazer juros positivos sempre para você. E isso, quando você compara com um jogo, você está na frente, você está ranqueado na frente de milhares, de milhões de jogadores que a gente tem como cidadãos aí do nosso país. Então, se você souber só esses pequenos detalhes e tiver uma visão, uma mentalidade de um prazo um pouco mais longo, você consegue sair na frente de um monte de gente. E eu tenho certeza que é isso o que você precisa começar a fazer o quanto antes. E é isso, eu queria deixar vocês realmente com esse conhecimento, com essa abertura de visão, e com certeza isso já faz uma diferença muito grande na tua vida, como fez na minha. Agora vamos para o ponto mais importante, que é você se inscrever. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre
O longo prazo. Como você vai gerenciar esses investimentos agora e organizar eles para 3, 5, 10 anos da sua vida? Por que 10 anos, André? Porque 10 anos acaba sendo aquele financiamento de um carro que você quer comprar, né? E muito menos do que uma casa que você quer comprar. E a gente vai ver nos gráficos, nos números, o quanto isso vai representar de dinheiro extra no seu bolso. Eu não estou falando de bobeira. Eu estou falando de verdade, dinheiro extra no seu bolso. Então a gente vai ver número a número o quanto isso faz diferença, o quanto isso representa na grana que vai para o teu bolso. E de fato, é totalmente diferente você colocar o dinheiro no cofrinho debaixo do colchão, a moda antiga, e você ser um investidor minimamente qualificado, com um pouquinho de noção e com um pouquinho de disciplina e mentalidade, que são qualidades que vão fazer você ter um abismo é meio assustador mesmo, quando você olha os números, um abismo entre o gastão, o que não economiza, o que não investe, o que guarda dinheiro no cofrinho, e o cara que pega rendimento básico de renda fixa e tem a mentalidade um pouquinho mais arrojada, e ele pensa no futuro. São diferenças bem poucas que vão fazer com que a tua vida financeira, os teus investimentos tenham um real sucesso. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Estar bem posicionado nesse ranking da vida real e aproveitar o máximo possível que essa vida tem para oferecer. No segundo vídeo eu vou trazer esses números, esses gráficos, e você vai entender qual é o poder que esses investimentos básicos têm no longo prazo. Fico por aqui. Até a próxima.